Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos juntos e hoje, para tudo. Com certeza, você que está assistindo a gente já ouviu falar dessa pessoa doce, forte, competente e referência. Hoje nós temos Valéria Moreira. Olá. Professora, que gratidão da senhora trazer toda a sua história para a gente poder dividir, conversar, bater papo, viajar no tempo. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente não vai se arrepender de ficar até o final. E eu passo a palavra à senhora para a senhora poder falar com quem está assistindo a gente. Tá bom. Primeiro de tudo, contar que assim, fiquei muito feliz pelo convite, de verdade, né? Brinquei com o nosso presidente, Rogério Melo Cier, ele que me indicou, né? Porque a gente trabalhou junto muitos anos. História, né? Enfim, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa, assim, né, acrescentar na vida de vocês, ou estudantes ou profissionais. E pronto. Vamos embora. Vamos começar. Vamos começar essa brincadeira. Ó, antes da gente falar da Valéria Moreira, a grande Valéria Moreira, vamos voltar lá só na Valéria. Como é que era essa criança? Como é que foi essa infância? Onde foi? O que fazia parte dessa história aí? Lá atrás. Muito atrás. Não precisa dar ênfase nisso. Um pouquinho atrás. Então, na realidade, eu, bem pequenininha, né, fui morar na casa da minha avó em Olaria. Só por aquele período que a mãe tem que voltar para o trabalho e o bebê ainda é pequeno, como acontece até os dias de hoje, né? É a rede de apoio, né? Quando eu cresci um pouquinho, depois veio meu irmão, a gente já foi embora para a nossa casa. E meus pais não tinham uma casa própria e eu lembro que eles escolheram ali pelo bairro de Fátima, aquela área ali perto de Santa Teresa. Por quê? Porque a minha mãe trabalhava no centro da cidade. Né? Ela era uma proximidade, né? Facilidade. Ela era concursada federal, trabalhava, né, numa parte lá, não sei bem, de técnica do antigo INPS, né? E o meu pai tinha uma gráfica, que era ali na Lapa. Então, para eles, ficava muito perto. Era central, né? Dos dois. Mas eu e meu irmão, que víamos da casa da avó, que era casa, né? Em Olaria, nossa, eu achava muito difícil. Eu fico lembrando como a vida deles também devia ser difícil, porque eu me lembro que antes de sair, tinha dia que eu ficava sozinha com meu irmão. O meu pai, olha que interessante, gente. O meu pai tirava a grade do berço e botava na janela. Não tinha tela, lógico. Já podia botar uma grade, mas acho que eles não tinham dinheiro. Ou, eu não sei. Ou era muito difícil. E ele adaptava. Ele adaptava, como ele sempre era um MacGyver, né? Que faleceu somente há 7 anos, com quase 97 anos, caramba, super lúcido, continuando a me ajudar, e eu tenho muitas histórias sobre ele, mesmo depois que ele está no mundo espiritual. E viveu uma linda vida, né? Linda vida. Aí, olha bem, meu irmão era impossível, mas lógico, um apartamento desse tamanho. E aí, um dia, gente, já maiorzinho, eu lembro da minha mãe à noite perguntar, olha, Valéria, vai abrir concurso para a escola do municipal. É gratuita. Você isso quer? Quantos anos? 7. Aí eu quero, claro, né? E aí meu irmão falou logo, e eu vou fazer o quê? Olha, tem uma ACM do lado, Associação Cristã de Moços das Antigas, né? Nossa, meu irmão nadava, fazia ginástica na época olímpica, né? Hoje nossa ginástica artística. E ele era bom, né? Porque ele era uma pessoa inquieta, mas como ele é até hoje, procura sempre os melhores objetivos, fazer com perfeição, focar. Então ele foi ficando bom em tudo. E eu fui ficando boa lá no balé. Agora uma pergunta, quando a sua mãe indica essa possibilidade, a senhora já tinha nada, era só uma atividade? Era. Acho que também era querer sair de casa e passear. Eu não sei. Tirar a grade da janela e E assim, eu acho que eu não posso deixar de citar isso, do esforço dos meus pais, porque quando eu fui ficando mais adiantada no municipal, não era como normalmente é, como na minha academia hoje. Uma bailarina que já está numa fase de 14, 15 anos, mais perto de se formar,
Ela não faz só balé, ela já faz o jazz, sapateado, dança flamenca. E aí ela chega na escola às 5, a mãe vem buscar às 9. Então era assim no municipal. E assim, eu nunca sabia quem ia me pegar, ou a minha mãe ou meu pai, quem conseguisse sair primeiro. Eles tinham que se virar da forma que dava. E várias vezes eu sei que a minha mãe saía, pegava o meu irmão na escola e ia trabalhar com ele, acabar o tempo de trabalho. Aí meu pai que me buscava... E ele tinha quantos anos nessa época? Qual a diferença de idade? 3 anos de diferença, ele era bem pequeno. Então ele tinha 4... Não, mas isso foi... Antes não, porque eu só tinha uma horinha de aula. Mais tarde, um pouco. Talvez eu com os 10, ele com os 7. Novos, né? Sim, bem pequenos. E eu lembro que a gente esperava uma lotação, vocês nem sabem o que é lotação. Aqueles pequenininhos, né? Que nem tem de filme, né? Aqueles ônibus amarelinhos, assim. A gente esperava que passava na Rua Riachuelo, na descida ali do bairro de Fátima, ou também quando eu fui para Santa Teresa, e deixava a gente pertinho do municipal. Só que às vezes ele demorava muito, o que continua acontecendo até hoje no nosso transporte público. E aí eu lembro que a minha mãe ia puxando eu e meu irmão a pé, que dava aquela dor aqui do lado de andar rápido. Nossa, eu não sei como eu chegava lá e conseguia fazer uma aula lindíssima, leve, porque eu estava à beira da morte. Então, assim, se eu ficava cansada, imagina ela, né? Sim. Saía, deixava a comida pronta, era desajeitada na cozinha, depois ela ficou boa, mais velha. Entendeu? Mas assim... entender isso depois, né? Ela e meu pai fizeram muito sacrifício, eu tenho certeza. Outra coisa, é interessante talvez comentar isso. Na dança, a pessoa que tem um pé muito forte, bom para dança, como a gente fala, né? Porque o pé que não é bom, você trabalha, ele vira bom, se você for um bom professor. Mas tem gente que já tem um pé bom. Gente, eu já tinha um pé bom, Deus me deu isso. Só que o pé bom tem um problema. O sapato de ponta é uma sapatilha que ela é moldada, era com gesso. Hoje ela é muito diferente, mas tinha um ferrinho na base que se chama alma da sapatilha. Quando seu pé é muito forte, você estraga a alma da sapatilha, aulas todo dia, né, diárias mesmo, em uma semana, às vezes em 15 dias. E isso sempre foi muito caro. E a minha mãe e meu pai, quando eu contava, minha sapatilha quebrou, nossa, eles se olhavam, eu lembro disso hoje. Eu fico pensando que esforço tanto eles fizeram, né? Mas, às vezes, a sapatilha quebrava, eu não contava que tinha quebrado. A gente também vai aprendendo. Você também entendeu qual isso era perturbador para eles, né? Sim. Aí eu tenho uma história linda com o pai da Ana Botafogo, que eu falo, Aninha, posso contar? Pode, deve. Então, o doutor Hernani, mais tarde, bom, um tempo depois, vou pular, mas só para falar isso para eu não esquecer, já que eu falei de sapatos de vai, volta a hora que você quiser. Posso fazer essa zorra total? Pode fazer o que você quiser. Já mais velha, né? Eu tive um período que dancei com a Ana. Porque a Ana era de uma escola de pessoas de muita grana e classe social alta. Não só a grana, a classe mesmo, sabe? A educação, a formação. Era culturalmente diferente. Era culturalmente diferente. Ela era da escola Leduc. Na época só tinham 2 escolas assim particulares que trabalhavam formação com essas meninas, né? A Leduc e a Dalal Ascar. Dalal tá aí com 80, dia 1º de maio, aniversário dela, tá quase 90. E até hoje falo Madame Dalal, porque ela é mestra, né? Então... O respeito é eterno, né? Ah, sim, né? E essa hierarquia, a pessoal hoje mais jovem não entendeu isso ainda muito bem. Eu acho que na educação física mais, na dança menos. Então, a gente vai tentando, né? Sim. Educar. Mas olha bem, a família da Ana tinha uma coisa muito interessante. Ela podia ter estudado numa escola particular e eu fui da pública, senão eu não teria tido condições. Mas quando abriu o concurso para o Corpo de Baile do Teatro do Hotel Nacional, que tinha um balé maravilhoso na época, a Ana não estava pronta para ir para o Teatro Municipal. Então os pais, ela foi para esse concurso porque eles achavam importante. Hoje eu penso, nossa, uma família com tanta condição e
para dançar na noite, como se fala, embora fosse balé, mas era um show para turistas, para congressistas. E, nossa, a gente trabalhava de terça a domingo, sábado e domingo, sexta e sábado eram 2 shows. Caramba! A Ana estava lá. Ela ficou pouco tempo, porque logo depois ela foi para a França, para o Roland Petit, né? Para acabar a formação, quando ela voltou já foi para o Municipal. E o doutor Hernani, antes um pouco dessa época, não sei como, ele já sabia um pouco a minha história, da sapatilha, a história da sapatilha. Mas porque eu acho que eu contei para a Aninha alguma vez, isso aí é um pouco perdido para mim. Mas assim, eu era muito rata do Teatro Municipal, um ratinho de lazer. Porque nós, da Escola de Danças do Teatro Municipal, que hoje é a Maria Oleneva, a gente podia entrar para assistir o ensaio das grandes companhias, quando elas vinham. E tinha umas companhias que faziam uma coisa que se chama aula aberta. Então, nós podíamos fazer aula com eles. Nossa, eu não perdia uma. E o primeiro bailarino, às vezes ele dança aquela coisa do pé forte. Eles dançam um ato, por exemplo, Lago do Cisne tem 3 atos. Eles dançam um ato, o sapato não serve para o segundo. Nossa! Aí troca, durante o intervalo, troca cenário, quando abre a cortina, uma nova sapatilha. Não todas as bailarinas, algumas. Mas acontece. Acontece. E aí, a gente pedia essas sapatilhas. Então eu tive, assim, sapatilha francesa, russa, né? Americana, eu tinha várias. Já vinha um pouco ruins e a bailarina não deve herdar sapatilha, porque é igual escova de dente, aquilo molda no seu pé. Entendi. Mas para uma menina, né? Que às vezes a sapatilha quebrava. Nossa, eu era muito feliz com aquela escova de dente. Né? Aí... Isso eu contei para a Ana, eu me lembro. Eu e a Aninha conversando em algum momento. Talvez não, foi nos camarins do teatro do Hotel Nacional. E eu lembro de comentar com ela, Aninha, isso, tarará, tarará, caramba, você vai para a França, vai ver sapatilha repetou em volta de você, que era a famosona da época. A primeira vez que o doutor Hernani e Dona Maria Dulce foram, que eu também não vou te precisar quando foi, tarará, que eu voltei, eu ganhei um monte de sapatilha. Ele trouxe para mim. Quer dizer, a Aninha contou para ele e ele trouxe para mim. E aí, quando a minha escola de dança fez 40 anos, eu liguei para ele e falei, doutor Hernani, porque ele organizou uma exposição de fotos, desde que a Ana começou a dançar até ela virar a primeira bailarina. Tem tudo documentado. E isso já foi exposto em vários lugares. Inclusive num shopping grande aqui em Campo Grande, um que eu já não conheci, que eu já não trabalhava por aqui. E aí eu liguei, vamos fazer uma surpresa para a Aninha, o senhor vem aqui, porque tem uma sala que eu vou dar o nome dela, mas a gente faz a exposição, depois uma bailarina de Serra Placa, o que o senhor acha? Ah, uma beleza. Aí eu soube pela mulher dele que ele só cobra o transporte, que tem que ser, né, um transporte próprio, porque carrega aqueles quadros enormes de vidro. E eu falei, não, dona Maria Dulce, a senhora vai me contando. Algumas coisas a gente esconde dele, como ele está escondendo da Aninha, as outras coisas. Tá bom. Ela me ajudou a escolher a foto, que tem acima da placa. E aí, quando o caminhão chegou lá, já tinha pago tudo. O que eu fiquei muito assim aliviado, porque eu acho que ia ser muito caro, mas estava tudo... Mas, poxa, que pena que tá pago. Não, só abracei ele, me emocionei. Caramba. E nesse dia, quando eu abri a exposição, reuni as alunas mais antigas, as professoras, né? Nesse momento, e os pais que estavam ali dessas pessoas especiais, eu contei essa história. E ele não se lembrava direito. Ele tinha uma muito vaga lembrança. A dona Maria Dulce lembrava. E aí, assim, nós todos nos emocionamos muito. Imagina. Entendeu? Essa é a história. Mas eu acho muito bacana, Valéria, quando você traz essa história num momento desse que a gente está falando sobre a sua trajetória, que permeia a gratidão, o reconhecimento de pessoas importantes. Que às vezes a pessoa que faz, ela não lembra, mas o quão fez diferença na sua trajetória isso, né? Esse carinho, esse cuidado. Isso é fantástico. Não, ele é comigo assim até hoje, ele está muito velhinho. E Dona Maria Dulce está bem senhorinha também, que aliás a Aninha está muito parecida com ela. Eu tenho uma ex-aluna, olha que orgulho. Gente, presta atenção nessa parte. Ó. Presta atenção em tudo. Eu tenho uma ex-aluna, né?
mas estudou comigo dos 7 aos 12. Era muito talentosa, eu convenci a mãe e o pai de colocá-la no teatro. Agora já era Escola Maria Helena. E ela foi, claro, que ela passou já para um nível já mais adiantado, porque ela já tinha 12 anos, não vai que nem eu fui da iniciação. Mas é difícil entrar nesse nível. Mas ela era muito boa, talentosa. E eu achava que se ela ficasse só ali comigo, eu não ia conseguir levar até onde ela podia. Entendi. Ela está ali travada. Dentro da turma, que ela estava, entendeu? Entendi. E aí ela foi. O nome dela é Cláudia Mota. Mas ela é sempre para mim a Claudinha. E hoje ela é a nossa primeira bailarina do Teatro Municipal. E olha como, às vezes, você contar algumas histórias e ensinar essa coisa da gratidão é importante. Eu tenho muitas ex-alunas que chegaram a postos muito importantes, algumas, a maioria bem legal, mas algumas fingem que não conhecem você, ou porque elas estão num lugar muito especial e começou na Penha. Onde fica Penha? Entendeu? Onde fica Campo Grande? Então, é estranho isso. E isso já me magoou muito. Também não vou falar muito dessa parte, porque eu choro. E não cabe para agora. E não cabe para nossa alegria. Isso. Mas é uma minoria, graças a Deus. Mas olha que incrível. Posso contar uma coisa também que é do Municipal? Você pode tudo, esse espaço é seu. Mas é uma coisa do CREF, tô falando só de balé por enquanto. Não é do CREF, não, da Valéria Moreira. Tá bom. Então, olha só. Tem uma coisa interessante que a Claudinha, quando foi pro balé, quando ela já estava com os 14, ela não queria mais ficar lá. Porque a aula todo dia, pesado. Só tinha a linha 498, 497, que é Penha Corme Velho, que passa ali na Cinelândia até hoje. E um trajeto ela grande, era né? que nem eu, enjoava, então ela não queria mais ir. Ela não entendia porque ela tinha que ir para lá, se ela tinha do lado da casa dela uma escola que ela fazia o balé, um sapateado não, ela fazia balé, a dança flamenca ela era boa na castanhola, com a força que ela subia na ponta também, ela sapateava pra caramba, e fazia jazz também. Jazz fez pouco tempo. Aí, a mãe e o pai dela ficaram desesperados, ela não queria mais ir. E eu convenci a ela. E eu convenci também a mãe e o pai de deixar ela ficar também comigo. Aí ela ia alegre, porque quando ela voltava, ela ia direto para a escola Valéria Moreira. E aí ela falava, fazia as outras coisas que ela gostava, o jazz, o flamenco, que lá ela ainda não tinha, lá só balé, né? Na idade dela. E a vida seguiu e ela se formou e hoje ela é uma primeira bailarina. Fez diferença nessa trajetória. Coreógrafa da comissão de frente foi da Mangueira, às vezes é da Imperatriz. Esse ano foi dali do nosso bairro, né, de Olaria. A irmã dela é Priscila Mota, que também é solista do Municipal. Também coreógrafa de escola de samba, de comissão de frente, são campeoníssimas. E o que eu ia contar que era interessante é assim, a primeira bailarina, vou falar de eu já comentei aqui do Lago dos Cisnes, tem um outro grande balé que é o Quebra-Nozes, né, que é de Natal, um dos mais famosos. Copélia, que é a história do Dr. Copélios, que era um moço que fazia bonecos. E tem Gisele, que é belíssimo. Tem outros, né, Silvio, mas Gisele é um balé difícil, porque é uma camponesa linda. E que já vai se casar, mas ela se apaixona por um lorde que cruza a cidade. E ela larga o campônio dela e vai ficar com ele. E um dia chega toda a corte para buscar esse cara, porque ele foi só caçar e não voltou. Sim. E ela descobre que ele é casado. E aí tem a cena da loucura em Gisele. Ela fica louca primeiro, né? Essas histórias todas vêm desde 1800 e pouquinho, é tudo uma tragédia sempre. Algumas até têm final feliz, mas é uma minoria. E aí a Gisele se mata, né? E é belíssimo. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é belíssimo, triste também, mas porque o camponês vem visitar o túmulo. Vocês viram o cenário, é uma Você coisa já foi absurda. tentando imaginar. Depois vem o Lorde também, né? É muito lindo. E os espíritos de todas elas que morreram assim enganadas, ou virgens, todas elas vão até ali noivas. É uma história bonita.
Mas assim, para o bailarino que faz a Gisele é muito pesado, porque além de tecnicamente ser muito difícil, muita emoção, uma carga emocional muito grande. E aí, a bailarina, quando ela tá ficando mais velha, 51, 52, esse caminho, quase 55, ela vai ser uma primeira bailarina, mas ela passa a não dançar mais esses grandes balés como protagonista. Porque é pesado. Porque é pesado. Então, a Claudinha, quando se despediu de Dom Quixote, ela me mandou mensagem: olha, tia Valéria, é muito lindo. Olha, tia Valéria, eu vou dançar Dom Quixote, vai ser minha despedida. Eu preciso que você vá. Tá, eu vou. Vou botar você do lado da minha mãe, tá? Aí eu fui. Na segunda vez, o Lago, ela falou já um jeito diferente. Tia Valéria, hoje eu me despeço do Lago. Eu tô triste, mas eu também tô muito feliz. Mas você lembra que você viu o primeiro? Aí eu falei, não lembro. Você viu o primeiro Lago meu de primeira bailarina. Eu preciso que você veja o último. Aí muito bailarina. Por favor. Né? Claro. Fechar, né? Claro, Claudinha. Aí eu vou. E sempre me emociono muito, que aí depois eu vou no camarim, é muito adorável. E por fim, agora foi com Gisele, né? E aí ela disse, eu preciso de você, eu tenho uma frisa para você e para minha mãe. Eu falei, Claudinha, nunca vou na frisa, que show. Aí fui para lá e foi belo, né? E levei uma bailarina minha, que eu nunca tinha ido à Municipal, ela me deu 2 ingressos. E umas coisas assim legais também da tradição. O marido da Cláudia é bailarino também do teatro. O camponês, que eles eram apaixonados, eles escolheram ele para fazer. Não era sempre ele. Sim, para apoiar. Mas nesse dia da despedida, né? E o que ela pôs no Instagram, ela falando com a Gisele, se despedindo da personagem, né? Agradecendo. Nossa, me emocionei depois, né, de ler. Mas essas tradições do balé, eu gosto muito de contar para as minhas alunas. Eu acho muito importante elas conhecerem, embora elas não estejam lá no Teatro Municipal, mas para elas irem depois assistir espetáculo, valorizar mais a pessoa que está ali. Então, essa coisa da gratidão, do carinho que a Claudinha tem, por exemplo, comigo, é a que eu tenho com a Ana e os pais da Ana. Porque também, cada vez que a Aninha vai na minha academia, nossa, é um acontecimento, né? E tudo isso é muito cobrado, vocês sabem, são cachês altíssimos. Mas eu ganho de presente, é uma honra. Então, acabou a parte da dança, aí foi isso, aí eu... Vocês que estão assistindo, vocês devem ter igual a mim, porque eu tô quebrando o protocolo, que eu tô aqui, eu tô ignorando isso aqui. Eu tô viajando na história. E nossa, tá muito bom. Pode seguir assim. E aí a gente tá no balé. Não, então, aí eu me formei no balé, com aquele sacrifício da minha mãe e meu pai. Aí, em 64, que eu tava com... Não vou falar só isso. Tá, não vou contar isso. Tá, eu sei que quando eu tava assim, com os 12 anos, por causa de 64, fechou. As escolas públicas fecharam. Eu fiquei... Eu não sei se foi um ano, eu não sei falar porque era pequena, né? Mas quando tudo voltou, lá a gente estava de volta, as amigas, não tinha um celular, né? Não tinha internet. Então a gente não se viu, não se falou, era uma coisa pior do que na quarentena, digamos assim. Exato. Né? Mas aí a gente voltou. E eu que ia me formar com uns 14 anos, 15, formei um pouquinho depois, todas nós. Por conta desse período. Passou um pouquinho desse período. E eu tinha tanta ligação com a escola, tanto amor pela escola, até apego, uma palavra que eu não gosto, mas nesse caso eu acho que posso dizer porque era positivamente, é bom, né? Um apego carinhoso de história, né? De construção. Isso. Aí eu convenci a tia Lídia, que era a nossa diretora na época, tinha sido minha professora de dança espanhola, dança flamenca, a fazer um grupo de ex-alunas, tipo uma mini companhia, até formar outra companhia, né? E aí imagina, na época, um dinossauro da dança como tia Lídia, né? Mercedes Batista, né? A primeira bailarina negra e única durante anos dentro do Teatro Municipal. A tia Lídia também tem uma característica, que virou nossa diretora, foi aluna das primeiras turmas da UFRJ de Educação Física, com Maria Lenk.
Pouca coisa. Olha bem, essas pessoas cercaram meus estudos, meu ensino. Lourdes de Bastos. E foram essas pessoas que te motivaram a buscar a educação física? Sim, me deixaram uma luzinha lá no fundo do túnel. Aquela pulguinha atrás da orelha, Isso. E, na verdade, eu tinha um orgulho diferente, assim, da tia Lídia e da dona Lourdes de Bastos, porque elas tinham feito faculdade de educação física. É interessante isso. Você tinha uma admiração, um diferencial, seria isso? Elas eram tão boas quanto as outras, né? Mas, assim, eu tinha uma admiração. Tinha a professora René Wells, não tinha feito educação física, mas era estudiosíssima. Naquela época, eu posso dizer que ela já era uma psicomotricista, sabe? Pelas pesquisas e descobertas dela. Enfim, tive maravilhosos professores. E me formei, e foi Dona Mercedes Batista, Lourdes de Braga e a tia Lídia, que... Tia Lídia é muito engraçada, irreverente. Ela morreu há pouco tempo, ela morreu depois do meu pai. Quando ela ficou doente, fui visitar, sabe o que ela falou? Viu, eu estava competindo com seu pai, ganhei. Porque ela ainda viveu, gente, mais 3 anos, morreu com 99. Só para ter certeza. A tia Lídia é muito figura, cara, irreverentérrima. Fala aí com o seu Deus para ele me levar, que já tá bom. Porque ela não era. E corta, vamos Cara, corta essa parte, eu tinha que falar que pessoa não tinha um Deus, não tinha um nada, sabe? Tinha só a dança. Nijinsky. Era a luz dela. Mas vamos lá. Aí fiquei no grupo de ex-alunas na companhia. E ainda viajei muito pelo Brasil, para Bahia, Teatro Castro Alves, fui para Belo Horizonte. Fui aquele Palácio de Cristal que ainda existe, mas era recém em Petrópolis, dancei lá. Eu lembro que a gente dançou em muitos lugares. E no Municipal sempre. E sempre que eu dançava no Municipal, nossa, eu via toda a minha historinha lá atrás. Porque quando a gente era pequeno, assim, com os 8, 9 anos, aquelas grandes óperas que acontecem, aquele elenco imenso, orquestra ao vivo, cantores, é um magistral. Eles precisam muitas vezes de crianças, somos nós que somos convidados, né? Então já tinha feito Carneiro lá na Ópera Fausto. Estava lá. Então, quando eu voltei, dançando lá com 17, nossa, uma paixão. E passa um filme na cabeça, né? Sim, aí abriu o concurso pro Corpo de Baile. Que a gente já tinha meio que um pé dentro, porque a gente veio da escola. Mas vinha gente de outros lugares, assim como a Ana veio de outro lugar e fez o concurso. E eu passei, ficava um estágio para depois ser efetivada, né? Uma funcionária pública, bailarina, olha que maravilha. Passados 3 meses, e foi o que eu comentei com vocês, nessa época o Teatro Municipal era Lago dos Cisnes, Gisele, Copelli, não tinha possibilidade de era sempre balé de repertório, que é magnífico, mas hoje você recebe um Momix, você recebe, sabe, um Maurice Bejar, com companhias de dança moderna, de jazz, um Alvinheire, só de balé, só de negros, todos de jazz, um escândalo. Não havia isso, era o balé clássico tradicional. 3 meses depois do meu estágio, eu estava enlouquecida. Estava quase Gisele. Estava quase Gisele. E aí eu contei para minha mãe e meu pai que eu queria fazer faculdade, que estava na hora. Aí eu já tinha 18, ia fazer 18, tinha 17. Quer dizer que você vê que eu fiquei só 3 meses dentro desses 17, né? Muito apressada sempre, que eu ainda sou até hoje, que eu queria melhorar, mas acho que não dá tempo, eu já sou assim. Tá muito bom assim, só pra te avisar. Tá. Meus filhos não acham. Quem convive quer quase me dar chega pra lá, Valéria, fica quieta. Mas enfim, olha, que interessante. Fui procurar uma faculdade, sabia que eu não tinha de dança, mas eu queria fazer teatro. Tinha a Escola Martins Pena, ali no Praça Tiradentes, se eu não me engano, Campo de Santana, não sei bem. Eu só lembro, ela existe até hoje, mas ela não era formação universitária. Minha mãe não deixou, porque, imagina, né, ela e meu pai tinham uma universidade. Então, ao mesmo tempo que ela não queria que eu saísse do Corpo de Baile, ela estava feliz. Era um momento de da família, né? Aí aquela luzinha que ficou lá guardada veio à tona, e lá fui eu fazer prova para educação física. Eu lembro que antigamente tinha a prova
prática, né? Então minha mãe pagou um curso preparatório, eles assim se ajudavam muito, ela e meu pai. Minha mãe pagou um curso preparatório, porque tinha isso, era, né? Tinha um vestibular aqui, outro aqui. E o meu pai me levava para as aulas. E às vezes me esperava e me levava para poder ir trabalhar. Então eles corriam muito. E numa daquelas enchentes que acontecem até hoje, na Praça da Bandeira, na Lapa, em vários lugares, no Rio Maracanã, né? O que aconteceu? Era num subsolo, no porão, a gráfica do meu pai, e inundou tudo, e ele perdeu todas as máquinas. E aí, um dos primeiros livros do Jorge Amado, Cacau e Suor, Jorge Amado veio para o Rio para editar, ficou na casa do meu avô, que também era escritor da Academia Brasileira de Letras, lógico, mais velho do que ele, né? Hospedou o Jorge, e o primeiro esboço foi da JP Editora, que era a gráfica do meu pai, João Paulo, o primeiro livro do Jorge Amado. Esse primeiro esboço existe guardado, né? Eu dei para o meu irmão, que é o Álvaro Moreira Neto, está com ele, mas... Nossa, tem muita história desse outro lado da escrita, de Jorge Amado, Álvaro Moreira, muitas histórias, sabe? Drummond, ligada a eles, por causa do meu avô, que eu tive essa ligação e essa permissão de conhecer. Quando eu montei Capitães da Areia, eu pedi licença ao Jorge Amado. Eu tenho a carta até hoje, está lá na minha escola. O que ele fala, nossa, muito lindo. E eu sei que tem fotos do meu espetáculo lá no Museu do Barro Vermelho, que é na cidade dele. Né? Tudo que foi feito sobre ele ou em homenagem a ele consta no museu. Não é que eu estou lá, não fui lá ver ainda, gente, preciso ir. Precisa ir? Preciso, mas aí vamos continuar onde eu estava. Aí eu resolvi fazer educação física. Aí você continua no Teatro Municipal e faz educação física? Não, pedi para sair. Vocês estão entendendo isso? Que ela pediu para sair do Teatro Municipal para cursar a nossa profissão? Tá, só queria continuar. Alguns momentos, deixa eu contar isso também logo para você, vou contar olhando para eles. Alguns momentos de instabilidade na minha vida, claro que eu pensei, por que eu não fiquei lá? Eu queria tanto dançar, depois abriu para dança moderna e contemporânea. Olha, você tem um salário fixo. Mas... é só nesses momentos. 2 segundos depois, que feliz que eu sou. Ainda bem que eu tenho ainda bem que eu tenho esses 2 lados e que eu tomei essa decisão. E que eu não deixei de fazer a outra parte também. Só não naquele local, né? E aí eu passei para a FRJ. Passei bem, lá nos primeiros lugares. E a minha mãe ficava feliz e meu pai também, mas eles não falavam parabéns, porque era como se eles me ajudaram para eu alcançar aquilo. Muita exigência sempre de mim e do meu irmão, sabe? Mas não acho que seja ruim. A minha mãe era um pouco exagerada, mas era bom. Eu tive uma professora de balé que falava: você é a única aluna dessa escola que vem com a fita da sapatilha passada. E eu tinha um ferrinho de passar desse tamanho, minha mãe que me ensinou a passar. Não passava para mim, não. Ela me ensinou para eu passar. Aí acabava, no final da semana, lavava a fita da sapatilha porque fica suja, né? Passava, eu toda feliz. Enrolava aquilo, nossa, aquilo ali é um ritual. Esse material de trabalho, né? Sim, e aí eu com uns 10 anos ouvi isso, eu já tinha meu ferrinho, eu nem contei, deixa eu pensar que era minha mãe. Muito bom. Então, mas olha bem, aí fui para educação física. Aí fiquei meu primeiro ano na Praia Vermelha. E logo depois a UFRJ inaugurou lá dentro, né, da cidade universitária do Fundão, inaugurou a nossa educação física. E aí, posso falar uma coisa, mas porque é importante? Não, porque não parece que eu estou jogando confete em mim, mas assim, os melhores alunos foram chamados para coisas especiais, né? Aí, o balé, lógico, é que me dava facilidade em um monte de coisa. Aí eu era boa. Você conseguiu unir nesse primeiro momento? Sim, aí na rítmica, na ginástica, no balé, na natação, tudo eu era boa, né? Porque você já tinha uma consciência corporal muito grande. Normal, né? Tinha que ser, não poderia ser diferente.
E sabe quantas de nós, na escola de danças, entramos juntas? 7. Caramba! A nossa turma foi a melhor companhia de dança da UFRJ, porque todo mundo era da dança. Suspeito, né? Ganhamos um monte de concurso, que tinha uma coisa maravilhosa, né? Chamado Dia Olímpico Universitário. A gente viajava para outros estados, eles vinham, o futebol era aqui, a dança era lá. Eu sou desse tempo praticamente um dinossauro. E daí, o que aconteceu? A gente sempre era o melhor. Sim. E com a Gama Filho era uma briga, porque eles eram maravilhosos do folclore, mas quando não era folclore, a gente até, eles ganhavam, mas quando não era folclore, não tinha como, né? Bom, continuando. Era uma pressão. Era bom, mas acho que podia ter continuado de Olímpico sem essa pressão. Mas como no futebol, no basquete, no handebol, quase era, sabe, uma briga forte. Também acho que faz parte, né? Bom, aí na piscina foi assim, a professora Margarida apitou e mergulharam, não lembro mais, mas todas as raias estavam ocupadas. Maria Lenk, junto comigo, olha que emoção, né? E você estava na piscina junto com a Maria Lenk no fundão. Assim a gente inaugurou. E quando eu voltei lá um pouco tempo atrás, agora... Antes da piscina do fundão. Sim. E o meu orgulho de estar ali com a Maria Lenk, eu já sabia quem era a Maria Lenk, claro, mas eu lembrava da minha tia Lídia, contando dela, que elas eram da primeira turma da educação física, né? Que fantástico. Aí assim, eu contei isso depois para a tia Lídia, né? É muito legal, é muito bom. São memórias que... São memórias e é uma construção que não só profissional, como de caráter, como de história da educação física, né? Às vezes eu fico pensando até que eu acho que eu quero escrever esses pontos, não um livro, mas... Já passamos na frente, já estamos gravando. Tá, que bom. Não, sabe por quê? Eu penso que um dia eu vou ficar velhinha, eu vou me esquecer, né? Eu acho que a coisa... Vai ter para ajudar, para quando tá, muito obrigada. Você assiste aqui para ele. Arrasou. E aí, como é que foi essa vivência acadêmica, né? A gente já sabe que teve natação. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Eu adorei. Quando eu estava no último ano da faculdade, que é um ano bem pesado, né? Porque tinham disciplinas no fundão que assim eu não gostava muito, tipo cinesiologia, já aquela parte final, né, de trabalho. A gente ainda ia para a Praia Vermelha, porque tinha coisa que não acompanhou a gente no fundão. 3 anos depois, ainda só lá. Então a gente ia para lá. E aí a gente ficou sabendo que ia ter um corpo de baile no Hotel Nacional, que o Teatro do Hotel Nacional ia reabrir com grande pompa. Isso já estava no final da faculdade? Já. Aí nós 7 corremos para lá. Olha que bacana. Então as 7 foram até o final juntas? Fomos. Caramba, que bacana. E esse ano que passou a gente teve um encontro porque vai fazer esse ano 50 anos de formatura da nossa turma, mas a gente teve uma turma mais velha que juntou em algum momento que eles já estavam fazendo 50. E aí nós nos encontramos e algumas dessas pessoas estavam lá. Os amigos que me davam carona, porque teve uma época que a gente ia da Praia Vermelha correndo pro fundão ou vice-versa. Não tinha como não ser de carro. E as pessoas vão se unindo, né? Só que esse grupo que a gente se uniu, nós éramos todos dali de Jacarepaguá, Praça Seca, daquela região ali, né? Campo dos Afonsos, que hoje é o Oswaldinho, né? Que foi do Fluminense. É toda uma galera muito amiga. Ivan Mirres, que é daqui de cima. Chuno, que é, acho que de Campo Grande também, né? Da luta. O nosso grupo é para sempre. A gente é a gente. Que nem aquele da dança, é esse da educação física, sabe? Mas também é assim, que nem eu e o Rogério da Moacir. A gente é um outro time. Gente, eu sou cheia de time. Eu tenho muitos amigos assim, que eu amo muito. E eu posso ficar sem ver um tempão. Quando teve o encontro agora do CREF Mulher, gente, quando eu vi o Hernani, quando eu vi o Rogério, com muita saudade que eu tava deles, André Fernandes, que a gente trabalhou junto na Estácio. A mulher dele. Você não quer jogar com a Beth você, mas eu vou falar o seguinte, jogador bom sempre tem vários times. Arrasou. E aí acaba esse período acadêmico e tem essa aí eu ainda fico no Hotel Nacional dançando. Aí eu caso.
uma coisa bem de antigamente, né? Acaba a faculdade, aí casa, aí, né? Parece que era fragmentada, né? Aí, mas eu já estava namorando na faculdade, o menino até da faculdade também. Agora, olha que interessante. Eu, como eu falei, morava lá na Praça Seca. Não na Praça Seca, no Valqueire, né? Mas, muito legal, porque essa minha turma que ficou amiga para sempre, a gente, que morava todo mundo perto, mas alguns de nós tínhamos feito esse curso juntos. Aquele que a minha mãe pagou e meu pai me levava, né? Que era lá na URCA, na Escola de Educação Física do Exército, se eu não me engano. Não é ali? Não tô biruta não, né? Então, aí, por que eu contei isso? Porque aí eu conheci o meu namorado ali, pela Praça Seca, mas só comecei a namorar ele lá na faculdade. E eu não fiquei com a minha mãe e meu pai mais. Eu morria de saudade do meu irmão. No Valqueire, que a gente é muito grudado. Mas eu fui morar com a minha avó e meu avô, que era na Penha. Porque agora eles já não moravam naquela casa, moravam num apartamento. Porque era muito fácil para pegar o ônibus pro Fundão, né? Tinha um ônibus que ainda tem. Lá aí na Penha, vai. Pois é, não é assim que eu tenho que ir contando aqui? Então, aí olha que legal. Tem um ônibus que, como você falou, linha única, Penha e API, Ilha do Governador, que é o Sanspenha-Penha. Ele não é ilha, mas ele é via ilha. Imagina, para ir da Praça Sanspenha da Tijuca para Penha, ele vai lá na ilha. Olha que a pessoa faz uma turnê, né? Mas ele passava ali nas boquinhas do Fundão, então era o meu ônibus e pegava quase na porta da minha avó. Então foi estratégica a ideia da minha mãe e meu pai, foram lá, me levaram e eu fiquei com a minha avó, que me acarinhava e dengava, né? Vó. E não me cuidava assim, fazia tapioca, que ela era, né, amazonense, aí fazia tapioca, enrolava pequenininho para ninguém ver, para eu levar para a faculdade, para não gastar dinheiro para lanchar. Essas coisas não dá para esquecer, né? Então, a minha avó cuidava de mim, eu cuidava dela também. Ela morava no quarto andar, é um prédio desses que não tem elevador, né? Então, eu saía mais cedo para a faculdade para comprar o pão fresquinho que ela e meu avô gostavam. Ela descia uma cestinha, imagina isso, que legal, igual o filme. Aí eu botava, eu lembro que a cestinha tinha um paninho, igual o chapeuzinho vermelho. Aí eu botava o pão e ela puxava. Eu ia embora toda satisfeita, sabe? Pegar o meu... Estava contribuindo também, colaborando. Então foi assim. E quando eu voltava, antes de ter o Hotel Nacional, porque na época do Hotel Nacional, depois da faculdade, ia para o ensaio do Hotel Nacional. E voltava tardão para casa, né? Ainda ali em Olaria? Ainda. Aí olha que interessante, o meu pai trabalhava ainda na cidade, o meu pai me pegava lá no Hotel Nacional de carro, eu que comprei o carro, meu dinheiro, e o meu pai me levava lá em Olaria e ele ia para casa dele encontrar minha mãe. Imagina a distância que era isso. Isso tarde da noite nessa já, época. Né? Era. Aí não era muito tarde não, os ensaios eram uma tardinha, tipo começava às 7. Às vezes a gente tinha aula até tarde na faculdade, não chegava. Eu lembro de eu chorando, pedindo para Lida Yuca, que dirige o Corpo de Baile, para ela não me cortar, porque não podia chegar atrasada. Mais de 3 atrasos era cortada. E com esse dinheiro que eu fui ganhando, eu fui guardando. A gente ganhava muito bem, gente. Nessa época aí, o Corpo de Baile do Hotel Nacional pagava muito bem. E aí, 7 entraram? 5 entraram. 5 entraram. 5 entraram. E aí, enfim, quando eu ainda não estava nesse ensaio e eu acabava a faculdade umas 3 horas, eu chegava o quê? Na minha avó? 4. Aí, o que a pessoa faz às 4 até de noite? Eu sou uma pessoa que eu já contei como eu sou. Não consegue ficar parada. E aí eu falei pra minha avó, meu avô conhece todo mundo lá no Olaria, no clube, ele não pode me levar lá, não? Mas você vai fazer o que lá? Lá tem uma natação muito boa, você já nada na sua faculdade. Não, quero ir lá conhecer.
Mas você já tinha alguma ideia na cabeça ou só queria conhecer? Não. Tá. Aí minha avó e meu Aqui é pra avô... falar a verdade, hein? Eu sei. Não tinha nenhuma. Queria conhecer. Aí minha avó e meu avô me levaram e me apresentaram lá para, acho que Álvaro da Costa Melo, que é dono de um monte de prédio ali por Olaria, Bom Sucesso. Era o presidente do clube. Aí ele foi me mostrar o clube, muito gentil, porque acho que era amigo do meu avô, essa parte eu não lembro direito. E nesse dia eu descobri que Olaria tinha um futebol maravilhoso, tinha um basquete que era dos melhores do Rio, né? Tinha um trabalho de ginástica olímpica que era dado pelo pessoal do Vasco e tinha uma natação brilhante. Estava faltando alguma coisa. Não tem nada de arte, não? Como assim? Aí comecei a falar isso com meu avô. Aí a minha avó fazia unha com uma senhora que o marido era da comissão lá, não sei de que Olaria. E aí ele foi conversar comigo, marquei com ele. Aí eu fui lá falar com ele falou pra mim, olha, deixa o seu Álvaro, vai sair, vai entrar um novo presidente, não adianta falar agora. Aí entrou o doutor Edmundo, que tinha feito educação física, mas era dentista, ele que entrou para dirigir o clube, e eu fui falar com ele. E ele falou que achava eu muito petulante para querer fazer uma escola ali, dizer que era um absurdo não ter, entendeu? Depois ele virou assim, meu maior amigo. Que legal. E, gente, em um ano eu tinha quase 300 alunos. Dentro da Olaria? Dentro da Olaria. E aí começaram os meus problemas, porque eles sempre me prometiam uma sala própria, não me davam. A minha sala era como se fosse onde era o salão de festa. As barras do balé não podia botar no salão de festa, então eu só podia trabalhar com barra móvel, que meu pai mandava fazer, meu pai levou para mim. Às vezes a gente sabia que tinha tido baile, eu e meu pai a gente ia mais cedo para varrer, porque nem sempre estava limpo. Comecei a ter uns problemas, até inclusive técnicos, por exemplo, já estava com bailarina mais adiantada, que a barra móvel não era o ideal. Limitava, né? Sim, e outra coisa, eu não podia dar aula de ponta num piso que era de um salão belo, que era, né, como se fosse um sinteco, porque eu iria estragar o piso e ia escorregar muito. Para não escorregar, a sapatilha tem que ser passada no breu. Breu de balão, que é até proibido. Eu tenho uma pedra desse tamanho. Porque antigamente era assim, vendia, a gente quebrava, botava na sala. Hoje eu não boto mais, porque a gente já tem um tipo de piso que não precisa. Mas imagina, o breu, ele faz aquele atrito, né, do sapato de ponta, aquela beira ali, ia arranhar o chão todo, eles iam ter uma morte. Então, o doutor Edmundo entendeu que eu precisava de uma sala. Né? Aí nisso eu resolvi que eu ia abrir uma escola e ir embora. E aí eu achei uma loja. Aí eu pensei, loja, esquisito, uma academia numa loja, no meio da rua. Aí contei pro meu pai, sempre meu pai me acompanhava. E ele falou, não, a gente bota uma coisa aqui na frente, faz uma secretaria. Imagina, tinha aqui uma coisa de madeira, que não era um drywall, era sei lá o quê. Não me lembro não, era de madeirinha de fórmica, dividindo assim. Aí ali era aula, aqui era a secretaria. Ali era a rua. Aqui as mães pagavam, não tinha maquininha. Isso era 1975, isso aí, que eu abri minha escola. E aí, sim, e eu fui contar pro doutor Edmundo e levar um convite para ele. E as filhas dele eram minhas alunas. E aí, as duas são duas grandes bailarinas. E aí... Também tinha isso por aí, né? Várias. E aí ele me deu muita bronca. Ele me deu uma coisa que minha mãe fala que é feio, falar um esculacho. Brigou comigo, falou que eu era infiel. Falei, não, doutor Edmundo, há quanto tempo tô pedindo? Ele falou aquilo tudo. E quase todas as alunas foram comigo. Duas eu sabia que não iam, que eram as duas filhas dele, Natália e Amália Cigarro. Sou madrinha da academia delas, que foi no Recreio. E hoje a Amália foi embora do Brasil e já conseguiu apresentar uma companhia de dança flamenca em Portugal. Olha isso.
Mas já não está lá, já se mudou, é uma pessoa que não para. É uma segunda maior amiga da Carol, né? Coisa também. E aí, cria-se a primeira escola, né? Aí criou a escola. E aí eu era feliz, porque eu tinha barra fixa, eu tinha o piso apropriado, né? E eu pedi para o meu pai, porque eu não contei uma particularidade agora do meu pai. Conte. É que eu tirei o meu pai do trabalho dele. Mas eu vou contar. Minha mãe tinha aquele emprego público que eu contei, federal. O meu pai, desde que as máquinas dele se afogaram e ele não se recuperou, ele foi trabalhar com amigos, editores. Então ele foi trabalhar na Civilização Brasileira, né? Foi trabalhar com o que hoje é a Livraria da Travessa. Foi trabalhar com essas pessoas. Mas aí ele não era mais o editor, ele era um livreiro. É aquele cara que é bem especialista. Você chega lá, porque hoje, né, gente, é tudo catalogado, né? Aqui é romance, aqui é não sei o quê, né? Mas não era assim. Tinha, assim, os autores, mas não... E aí meu pai sabia tudo onde estava, qual era o melhor para aquela idade. Ele era a fera, né? Sim. Era referência. Eu me lembro de uma loja, vocês acho que nem tinham nascido, que ela já acabou, que existia em Copacabana, chamada Modern Sound. E a Billboard, elas eram inimigas, que vendiam os grandes LPs dos grandes colecionadores. E aulas de balé só vendia lá, porque eram discos importados para dar aula, né? Vinha na sequência, E lá tinha essa pessoa que era o meu pai antigamente na livraria. Ele era o expert, ele te levava. Você quer balé? Mas é repertório? Não, para aula. Não, então é aqui. Você não pedia... Nossa, o cara sabia muito. Ele falava qual autor, aí eu quero Tchaikovsky. Aí ele dizia assim, mas qual pianista? Aí eu... Porque no Municipal a gente tem aula com o pianista ao vivo, eu não tinha ideia qual pianista eu escolher. Ele me ajudou muito. Enfim, aí eu fui conhecendo essas coisas depois também da minha escola, né? Sim. E porque eu tive toda essa condição, o teatro do Hotel Nacional, o balé, né? Foi o que conseguiu financiar o início do seu sonho. Sim. E eu sempre me falava assim, poxa, mas você queria tanto ser bailarina. E eu passei aos 16 anos, naquela época ratinha do teatro, eu passei por uma companhia canadense de dança moderna e contemporânea, que eles passaram por aqui para dançar o moderno e contemporâneo, porque as de fora até vinham, né? E eu fazia sempre aula com eles, eu sei que era aquilo que eu me identificava. E eu acho que, assim, eu fui convidada para ir com eles, assim, para fazer um estágio. Mas a gente volta aquilo de sempre, né? Da grana, que você tem que ter estadia, né? Você tinha que ter alimentação, né? E eu lembro muito que eu pensava assim, nossa, mas como eu não vou ver o meu irmão? Eu pensava muito nisso. E eu não fui. Que a gente está conversando nesse tempo aqui, dá para ver o quão a sua ligação familiar é importante. Desde o início de tudo, né? De tudo. Aí, até porque eu e meu irmão passamos muita coisa junto, desde aquela gradinha, né? Da janela. Da janela, do berço. E aí, você que está assistindo, a Valéria tem toda essa história de dança. A gente já chegou no ponto do início da escola, da sua escola. E aí eu quero fazer um recorte na sua história. Porque essa mulher, gente, também tem uma história magnífica na parte acadêmica. Ah, sim. Você tem uma história muito importante, tanto na Moacir Bastos como na Estância Sá. E eu queria que você falasse pra gente como é que foi esse teu período aí também. Porque eu não sei se tinha hora no teu dia, né? Porque eu acho que o dia tem 24 horas, né? Não, o mestrado, pra falar a verdade, eu quase não dei conta. Como é que foi esse período na tua vida? Bom, um dia, os meus filhos nadavam, eram pequenos. Assim, porque aí começou a minha história com olaria, né? Sim. Aí eu casei, fui morar por ali, né? E tive a minha filha Juliana, depois o meu filho Leonardo. E botei todos os dois para nadar na olaria, assim, que chegou a idade, né? E já tinha academia, tinham que ficar lá. Então o Léo fazia taekwondo, ginástica olímpica, eu ia fazer balé, jazz, né? Porque ficava o dia todo comigo. Mas de manhã eu era mãezona, levava para o balé, né? Para natação. E eles eram alunos do Wagner Gomes, né? Que já foi conselheiro nosso aqui no creche. E o Wagner teve convite para vir dirigir uma
escola de educação física aqui em Campo Grande. E essa é a primeira da Zona Oeste. E uma das poucas particulares que existia, né? E aí, essa pessoa era o professor Moacir Bastos, falecido recentemente, né? E aí ele trouxe o Wagner, e o Wagner montou toda uma equipe e me convidou para ser professora de dança. Nossa, fiquei muito, assim, emocionada. Falando, mas eu vou saber? Mas eu isso, eu aquilo. E ele me passou um conteúdo, quer dizer, o conteúdo, o que teria que ter dentro de cada grade, mas não tinha um conteúdo, a gente tinha que montar tudo do zero. E eu montei isso. A Cici montou a parte de ginástica rítmica, a Zezé Peçanha montou do folclore, o Peçanha montou, e foi assim. O Vic, o Rogério, cada um montou uma historinha dentro da Moacir, porque a gente foi a montagem do curso. Do zero, né? Do zero. E ali nós ficamos. Quando eu fiz 20 anos de Moacir, lá na Vila Olímpica, que eu acho que não existe mais, a sala de dança, que era maravilhosa, o professor Moacir fez como eu pedi, com tábua corrida, tinha barra. Não era barra móvel? Não. Aí teve uma homenagem lá, eu sabia que era ser para nós dos 20 anos, mas quando eu cheguei lá era o meu nome na placa da sala. Ai, me emocionei muito, é assim. O professor Moacir, eu trabalhei em várias faculdades, gente, e universidades, mas um reitor como o professor Moacir, inexistente. É aquele que te recebe na sala dele. E eu lembro que quando ele pedia para falar comigo que eu ia lá, eu chegava muito sem jeito, assim, e aí eu brincava, fazia uma reverência, igual fiz para vocês ali, e ele se levantava e fazia para mim. Respeito mútuo. Sim, e ele sempre falava, eu tinha que ser um pouco mais novo para dançar um padedê com essa merda. Ele falou isso até há pouco tempo, sabe? E a última vez que eu liguei no aniversário dele, que foi no outro ano, a pessoa não queria passar o telefone, eu pensei que talvez ele já tivesse muito senhorzinho. Mas ele quis falar comigo quando falou que era eu. E ele estava com uma voz muito já de velhinho mesmo. Só que ele estava dodói, eu não sabia, eu pensei que era só de velhinho. Aí ele ficou emocionado, eu também fiquei. Professor, o mesmo jeito. Falei, nós não dançamos nosso padedê, eu preciso ir. Ele riu, entendeu? Eu tenho muita história, professor Moacir. Há muita da Vila Olímpica, os cachorros que ele comprou ficavam num canil micro, não soltava nunca, eu briguei com ele, eu passeava com os cachorros com a corda, o cachorro me arrastou. Gente, tem umas histórias cômicas. Mas é algo que a gente vê, professora, no seu olhar, e quem está assistindo consegue perceber isso, o seu brilho, quando a senhora fala desde dos 7 anos no Instituto de Teatro Municipal até a história com o Moacir, da sua dedicação, do seu amor e da sua paixão. Muita paixão. Eu acho que é muito bacana. Moacir, a faculdade em si e o professor Moacir foram uma grande paixão. Mas o que eu acho bacana, que eu acho que a senhora pode até falar um pouco sobre isso, é da importância da contribuição, seja na sua escola, seja no Hotel Nacional, seja como professora, como que a senhora conseguiu contribuir com a vida de pessoas. E dá para ver no seu olhar o amor que a senhora tem pelo que a senhora faz. Eu vou falar essa parte, mas eu vou parar aqui um minuto. Pode parar. Homenagem ao professor Moacir. É forte, né? Fiquei lembrando muita coisa. Quando eu melhorar, eu vou até contar, porque eu acho que é importante, porque não tem mais, né? Educação física, não tem mais a Moacir, né? Mas para quem tiver sido de lá, né? E não foi dessa época. Espera que eu quero contar. Fica tranquilo. Tá gravando direto. Só que depois vai editar. Então tá, fui. Já melhorei. Não, gente, parei aqui porque eu me emocionei por causa do professor Moacir, né? Mas eu queria contar que eu sou muito feliz por ter envolvido a dança na educação física e a educação física na dança. Ter orientado tantas bailarinas a irem cursar uma universidade. E 90% escolheu a educação física. Hoje, das professoras que trabalham comigo, só uma fez dança. E a minha filha Juliana, que trabalhasse comigo, também fez dança. Todo mundo mais fez educação física. E o que eu acho é
que essa pessoa que me emocionou, que foi o professor Moacir, porque ele contribuiu tanto para essa mescla, mais do que a Maria Lenk com a tia Lídia. Olha que interessante. Olha que pontas, hein? Olha que pontas. Porque um dia ele me chamou na sala dele, foi a primeira vez que ele falou, precisava ter nascido mais novo para dançar um padedê. Ele falou assim para mim, professora Valéria, eu tenho um sonho. Eu queria trazer a orquestra, parte da orquestra sinfônica brasileira aqui, com um pouco da banda do Corpo de Bombeiros e realizar um trecho da ópera Aida com balé. A senhora faria isso para mim? Pode me falar quanto é o cachê das bailarinas? Falei, professor Moacir, com uma orquestra? Sim. Falei, nossa, eu não danço com uma orquestra desde o municipal, mas alunas nunca dançaram com uma orquestra. Então vamos pôr isso em prática, que estamos esperando com entusiasmo. Porque eu saí dali muito pensando, não existe essa pessoa, como assim? Mas vai ser aonde? Na quadra. Eu pensei, que feio. Acostumada a ver no municipal uma ópera. Assim, aí ele foi me pedindo as ideias. Foi tudo forrado de tecido branco. Nossa. Tudo virou um teatro. A arquibancada foi pintada, embaixo tinham as cadeiras. E as cadeiras, que sempre são compradas para formatura, foram ou alugadas, não sei, ganharam uma capinha. Tudo ganhou uma cara de teatro e na altura de uma ópera, né? E eu explicava, professor Moacir, eu fui conversar assim, com meu pai, com a minha mãe, com meus amigos. Eu acho que a banda tem que gravar para mim, para eu poder ensaiar. Eu não posso ensaiar com a música do disco e no dia ser diferente. Olha bem isso, gente, há tanto tempo atrás. Eles gravaram numa fita cassete e eu ensaiava minhas bailarinas com aquela fita cassete. E no dia, eu não me lembro o horário da apresentação, mas, por exemplo, se for às 4 horas, a gente chegaria aqui a 1. A gente chegou mais cedo para passar uma vez com a orquestra. Não com todos os músicos, vieram alguns para ver se estava o andamento igual. E as minhas bailarinas vieram. O professor Moacir me deu o dinheiro do material para os figurinos. Consegui material com a Demilos, quero falar isso, a Demilos nota 10. Que era Penha, né? É, perto da academia. Eu contei para que era, era muito tecido, então as roupas meio de egípcia, tudo aquilo, foi muito de graça para o professor Moacir, quase, porque só gastou a mão de obra, né? Porque tecido, quase tudo foi dado pela Demilos. E fiz com um artesão, que isso não foi muito barato, umas jarras, né, que elas carregam, aquilo. Nossa, foi um dia marcante na minha vida. Eu lembro do professor Moacir, lembro da carinha da mãe dele, assim, aquela expressão de admiração, e ela era braba, né? Dona Guiomar era braba, mas comigo ela não era braba. E eu sei que foi por causa daquele dia, sabe? Conquistou ela, né? É. E ela também falava para mim, você é uma professora que nunca falta lá na mesa no dia da formatura. Falei, eu não quero ver meus alunos lá brilhando. Quer dizer, ela observou, eu não faltava mesmo. E, enfim, assim é a minha história com a Moacir. E essas meninas que vieram dançar aqui, quase todas elas fizeram educação física. Quase todas, quase. É aquelas que eu citei, né? Bruna, toda uma geração. Heloíse, Magda, depois vou ficar aqui lembrando, é muito nome. Acaba entre. Como eu falei mais cedo, tem muita sementinha sua espalhada por aí. É, então, e essas pessoas todas, eu sei que se envolveram ali também, né? Com a ideia, elas vieram várias vezes abrir eventos, mostra de dança da educação física. Para abrir, eu trazia minhas bailarinas. Elas faziam um jazzão, uau, uau, arrasavam, e depois vinham as turmas mostrando suas coreografias. E eu envolvia elas tinham que fazer um relatório para mim, daquilo ali, valia ponto na academia. Que fantástico. E aí... Privilegiadas essas meninas, hein? Aí eu também. Eu inventei umas coisas loucas, mas que... davam certo, né? Assim como elas davam parecer, eles tinham que assistir a abertura. Quando eu substituí o professor Astrogildo Júnior aqui, que ele foi para Portugal fazer o mestrado dele, eu dei aula de motricidade humana. Eu não lembro se era habilidade motora, tinha um nome diferente da Estácio. Uhum.
E ele me passou material para eu estudar. E eu lembro que aí eu fazia essa disciplina, eles tinham que fazer um relatório sobre as bailarinas. O que eles acharam ali da diferença da habilidade motora de uma pessoa que nunca fez dança. Nossa, E eles montavam um trabalho, gente, era um tempo de universidade incrível. Olha, eles montavam um jogo de futebol com aquelas meninas, depois que elas dançavam, um jogo de basquete. Tudo era ali na quadra, para poder fazer um comparativo. Porque a parte teórica eu achava um saco, chato, mas eu dava mesmo assim, claro. Faz parte. Tinha que dar. Mas essa parte prática eu aprendi fazendo com eles. E acho que todos nós ganhamos, foi um privilégio ali para todo mundo, sabe? E professora, também faz parte da sua trajetória essa importância que a senhora relatou aqui dessa junção, né, da educação física com a dança. A senhora também foi conselheira do CREF e foi homenageada com descóbulo de bronze, né? Como é que foi isso? Nossa, foi muito lindo. Foi assim, primeiro fui indicada para conselheira, já fiquei muito assim honrada, né? Sempre sou muito honrada, qualquer convite fico muito agradecida e feliz. Como no CREF Mulher, brinquei com a Patrícia. Nossa, pensei que vocês nem lembrassem mais de mim. Ah, não, claro para, Valéria. Isso aqui. E lá fui eu, mas fiquei por 2 anos, né? Eu tinha um pouco de dificuldade. Hernani brigava comigo, porque eu chegava atrasada nas reuniões, eu tinha que sair cedo. Brigava quando parou de ter almoço, porque dali eu ia dar um monte de aula, eu queria o almoço. Não pode agora, tá tendo dificuldade, estão montando não sei o quê. Ah, não, gente, ficou com muita fome. Era brigona. Bom, mas assim, foi um período também muito feliz, porque com quem eu fiquei na mesa? Com as pessoas essas, que eu formei mais um time, porque sempre tem gente novo, né? Mas muitos eram dos antigos, né? E tinha Ângelo Vargas também nessa época, era uma galera junta muito querida. E dali, um dia, né, que eu e a outra menina íamos sair com 2 anos, teve esse dia do CREF, né, nosso dia da educação física, e tinha a entrega dos descobros. E aí eu descobri que eu e a Eliane estávamos indicadas, né? E ela estava até muito doente, esposa do Gerson, né? Que trabalhou também comigo na Estácio. Nessa época, minhas bailarinas dançavam no Faustão, né? Naquele Faustão logo que começou, que não eram bailarinas contratadas, eram escolas que iam, né, cada semana. E eu ia muitas vezes. Aí o Gerson, esse professor, que ele continua engraçado até hoje, quando eu entrava na moça, ele falava, Valéria! Tipo fã, sabe? Aí os alunos falavam, professor, fala aquilo. Eu ficava danada, sabe? Nossa, tem muita lembrança daqui. E foi numa época dessas aí de boas lembranças que o professor Maci me chamou para dizer que precisava que eu fizesse mestrado, para que a faculdade já era centro universitário, se tornasse universidade, faltavam tantos professores com mestrado. Não, professora, a gente vai ajudar a senhora com a metade do dinheiro. Isso eu já tinha separado, casado de novo e já tinha uma filha pequena. E dava 1000 aulas na academia, já não tinha até nacional, mas trabalhava demais. Mas eu só era mocinha, camisa total MSB. E aí, falei, professor, eu vou conseguir, vai ter uma turma à tarde e uma turma à noite. A senhora vem, escolhe. Não é um curso muito caro, embora seja no valor europeu, ele me explicando. Mas a escola vai dar metade, mas a senhora vai fazer uma prova para ver quanto a senhora vai pagar da parte de lá da Universidade de Lisboa. Aí, Wagner, Ângela, para estudar o quê? Não, é tudo de uma outra cidade. Você acabou de dar aula de uma outra cidade do Estrogildo, né? Fui lá, tinha umas coisas que eu não tinha ideia, falo a verdade, mas muita coisa eu sabia muito, né? E tinha coisa, quando chegou numa área lá muito dissertativa, de verdade, de seu parecer, eu usei minha experiência, que essa parte aí eu acho que eu mandei bem. E aí, olha o que aconteceu. Não tinha passado nenhum trabalho dessa escola de motricidade que fosse a partir da dança. Eu era a primeira. Caramba. Olha que incrível.
Não dessas Super filiadas. linkado, né? Aí eles me deram a metade da bolsa. Quase que você ficou devendo dinheiro. E aí o professor Moacir pagou uma parte, eles pagaram outra parte, quer dizer, me deram outra parte. E eu, enfim, não sei se o professor pagou, se ele tinha direito a X meias bolsas, né? Enfim, eu sei que eu fiz o meu mestrado gratuitamente. Isso te embute, assim, uma responsabilidade maior ainda, né? Verdade. Que era o nome da faculdade. Que eu tinha um turíbio que ia ser minha banca. E aí, um pânico. E pouco tempo para estudar. Nossa. E porque assim, o professor vem da universidade de lá, ele passa uma semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta ele dá matéria. Sábado é a prova ou você apresenta trabalho. Gente, é coisa de vaço. Aí depois você descansa 2 semanas, aí depois vem outro. E é assim. Olha, pessoal, a gente está começando a ir para o finalzinho. Só que eu queria... Faz assim, Mas eu quero fazer uma indagação muito importante, professora. A senhora acabou de falar do mestrado, né? A senhora teve essa vivência acadêmica. E eu queria que a senhora pudesse deixar um recado para quem está assistindo, da sua opinião, do qual a senhora acha importante essa capacitação continuada, tanto na dança como na educação física, como na vida. Como é que a senhora enxerga isso? Tá, eu vou fechar falando isso, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Isso que a gente tem que fazer, né, com o nosso aluno, ou nós alunos, lembrarmos sempre disso, ou nós já formados, não adormecermos ali. Essa continuidade é tão importante, principalmente porque a gente influencia outras pessoas, né? Então, eu tenho uma filha bailarina, que no momento mora fora do Brasil, mas que cursou uma faculdade por inteiro, uma pela metade, mas por conta da primeira fez uma pós, é especialista em dança flamenca. Depois o meu filho formou-se em educação física e fez 2 pós-graduações e depois fez um curso que é estrangeiro, que eu não vou saber o nome, CFC, um nome bonito, não lembro, ele vai brigar comigo, mas assim, que é maravilhoso, né? Que não é barato, é a história porque ele teve a oportunidade de fazer. Eu vou contar só um pedaço, eles precisavam deixar muito material aqui para ficar Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, e o Léo ofereceu à academia, uma sala que eu tinha disponível, e eles deram, ele pagou o nível 1, ganhou 2, por conta disso ganhou 3. Isso é assim, também e ele não fez nem com essa intenção, né? Fez porque ele ficou muito fã do senhorzinho lá, fera. E foi a busca da mobilidade. Dele, né? Isso. Mas isso é casado, com filho, é uma coisa que você tem que estar buscando. E eu sou feliz porque eu tenho certeza que tem uma influência minha ali, né? E a minha filha mais nova, que também é bailarina, mas desde pequena, embora bailarina, quando eu olhava, ela se inscrevia na escola para cantar nas férias. Você sabe cantar? Não, vou dublar. Era assim, muito escandalosa, eu acho. E hoje ela é atriz, né? Já está longe de mim há 5 meses, gravando a 2ª série dela na Netflix. E chegou em São Paulo, primeira coisa que ela foi procurar, onde ela podia fazer aula de dança, daquele jeito que os atores fazem parceria, não pagam, se dão bem, né? E se tinha a academia que ela tem parceria no Rio, qual era o local lá, se era perto, para poder não abrir mão das atividades, da continuidade dos estudos dela, principalmente na área de dança, e o outro da atividade física, não só, sim, mas para se preservar inteira mesmo, né? Porque herdou muita coisa quebrada de mim, mas tadinha, uma escoliose, mas está aí brilhando nas telinhas. Inclusive, ó, em julho, para quem tiver criança, tenho que avisar para o Rogério, vai ter um filme que ela ficou muito tensa de fazer, porque ela não é muito fã, mas é um trabalho. E ela só fez filme, sabe aonde? Que legal, em Portugal, aqui no Brasil não tinha feito. E ela fez, como é o nome dele? Alguém Neto, que as crianças adoram. Felipe Neto. É Felipe Neto? Pode ser que seja. Bom, tem 2 netos, 2 irmãos, não posso errar, mas é o das crianças. E aí, ela falou, acabei uma série
tão forte na Netflix. Agora eu tô lá no filme, uma bobeira, eu luto, estranho. Mas ele está com uma capacidade de recursos muito grande. E ele conseguiu contratar a Warner para toda a direção desse filme. Lucas Neto, desculpa, gente, é isso. E o Lucas Neto, ele fez o roteiro, ele bancou a gravação, eu passei a admirar muito ele. E a Warner, na hora que aquela guerreira, a Gabi, fazia, que achava que era uma bobagem, mas ela contratou um professor para treinar o Kung Fu com ela, para fazer direito. Nossa, ela voa. Sai uns foguinhos, entendeu? Da Warner. Aí, em julho, estará nos cinemas. Os Vingadores. Todos assistem. Assisto para ver Gabriela Moreira. Professora. Agora, desculpa, deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu falei isso dos meus filhos, que é um exemplo da minha casa. Mas de perto de mim, eu posso falar de inúmeras pessoas. Um rapaz que é amigo do meu filho desde Olaria, passou para a UERJ. Depois foi fazer mais algum curso complementar, alguma pós, junto com meu filho, Anastácio. Foi morar fora do Brasil, ele que está assessorando esse trabalho de fora aqui. Já escreveu um livro lá fora. Por quê? Não para a busca do conhecimento. Então, isso é muito importante. Assim como eu digo para a bailarina, não adianta você ficar em sala de aula, fazer milhões de aulas, saber os repertórios de cor, se você não sentar lá no municipal para assistir. Que você já fazia desde pequena. Não é? Porque eu cresci assim, então eu valorizo muito. Mas eu preciso que elas façam isso, né? Sim. E na educação física é a mesma coisa. Se você é um estudante, você pretende, você nada, você quer ser um técnico de natação, assista competições, observe vídeos, porque nem tudo precisa ser caro, né? Você tem como fazer coisas... Hoje está muito mais acessível, né? Sim, de uma forma muito simples e barata, né? Cursos a gente sabe que não são tão baratos, mas o nosso CREF mesmo oferece um monte de coisa, capacitação, de atualização. Então, eu queria estimular vocês, né, a estarem sempre seguindo em frente. Eu fiz 70 anos esse ano e acabei de inaugurar um estúdio de dança no Recreio, com uma escola que está fazendo 48 anos agora em julho, que eu pensava que eu não queria mais fazer nada disso. Mas eu fico animada quando eu penso que são novas sementinhas da dança, que ali eu vou dar trabalho para mais pessoas, para minha alegria, eu vou ter um encantamento a cada dia com crianças e adolescentes ali, sabe? Então eu acho que esse não parar, esse continuar é que nos dá alegria de viver. Nosso combustível, né? Nosso combustível. Olha, que momento rico. Acho que para todos nós que estão assistindo. Ai, falei tudo direito? Vai cortar essa parte. Foi ótimo. Professora, eu vou ser repetitivo, mas eu acho que é importante. Para quem está assistindo, vendo o brilho no seu olhar, que toda a sua trajetória foi construída com amor, com dedicação, com emoção, e tenha certeza que a senhora fez a diferença na vida de centenas de pessoas. Com certeza, cada um que está assistindo foi tocado de alguma forma pela senhora, seja assistindo ou seja na sua contribuição em vida. Muito obrigado por tudo que a senhora fez. Obrigada pela dança, pelo convite. Pela educação física e por todas as pessoas que passaram pela sua mão. Eu, em nome de todas elas, agradeço a senhora. Muito obrigada também. E vocês, foi um prazer. Obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos semana que vem. Até lá.